Começa agora na Mundial. Programa Mistérios do Universo. Com o pesquisador e professor Tony Hitchell. Com a sua experiência mundial e as iniciações pelo mundo, ele revela mistérios ocultos em sabedoria iniciática, física quântica, campos energéticos, história do universo e evolução humana. Para você buscar sua prosperidade com a evolução e a libertação e assim compreender o contexto atual do universo. Abra sua mente para o conhecimento. Ouça agora Mistérios do Universo, com Tony Hitchell. Olá, boa noite, ouvintes da Rádio Mundial. Mais uma vez com vocês aqui ao vivo. Daqui a pouco parece que vai cair uma grande chuva aqui na capital. Nossa, muito vento. E se protejam aí, né? Mais um dia aqui com o programa Mistérios do Universo, falando de coisas muito interessantes para você entender um pouco mais sobre a evolução humana no planeta Terra e todo esse processo que aconteceu conosco aqui nesse planeta. Eu sou o Tony Hitchell, professor e pesquisador de campos energéticos. Estou aqui trazendo todas essas informações porque isso são pesquisas minhas, são frutos também de muitas iniciações e muitas vivências pelo mundo com povos especiais, com povos que me ensinaram coisas magníficas. Você pode ver um pouco mais sobre o meu trabalho lá no site webterapias.com.br. Lembrando que web é com W e terapias no plural. Então, webterapias.com.br. O que você tem nesse site aí para observar? Tem um pequeno histórico de quem sou eu, uma pequena apresentação da minha vida ordinária e extraordinária. Tem também um leque de trabalhos que eu presto, que não é só nessa questão ligada à evolução humana, mas também ligado a tudo que a gente precisa para crescer, tanto no seu conteúdo energético pessoal, quanto no seu conteúdo energético ambiental, o que está relacionado com toda a sua energia, para que você livre-se das amarras. Mas principalmente você verá lá nesse trabalho meu a questão energética quântica, que esse é o tema de pesquisa mais avançado que eu tenho. A física quântica, todos os campos energéticos e diversas teorias que eu desenvolvi, inclusive a teoria da egrégora relacionada com os campos energéticos, como isso influencia nas pessoas. Mas o trabalho de ponta mesmo que eu trago aqui para vocês no Brasil, que eu venho desenvolvendo desde 1985, um trabalho único e exclusivo meu, que eu trago isso desde as minhas iniciações, mas ela vem com muita ênfase desde a minha infância, quando eu tenho a canalização de Sírios. Afinal de contas, eu sempre falo que eu sou um ser de Sírios encarnado no corpo humano. Então minha base elemental é água e a ligação minha com Sírios é muito forte. Então essas canalizações elas vêm desde a infância e todo o processo ele vem tomando forma desde 85, quando eu começo a entender um pouco mais das pessoas sensíveis, o que elas estão percebendo que o mundo está passando por aquela época, começando por mim, e o que vem isso repercutindo a cada ano. E a gente sabe que de 2006 para cá ocorre a mudança para a quarta dimensão do todo o planeta. E essa mudança não é só a nível Terra, essa mudança vem a nível interplanetário, a nível espacial, com todos os astros que estão ao redor, mudando todas as suas vibrações, mas afeta principalmente o planeta Terra porque ele entra num cinturão energético, né? Ele entra no cinturão de fótons e ele começa a ter uma amplitude energética muito mais forte. O que é a quarta dimensão? Nada mais que o espaço-tempo. Então essas mudanças não acontecem como ligar e desligar uma lâmpada, tipo, agora é dia, depois é de noite. Não, acontece numa transição realmente de dia para noite. Ou seja, o amanhecer vem aos poucos clareando a escuridão. Então é a escuridão que você vivia, a escuridão da terceira dimensão, num planeta ligado a 3 pontos só. Então você tinha altura, largura, profundidade, coisas assim muito dimensionáveis. Tinha-se o tempo também, tinha-se o espaço, mas era tudo muito controlado, muito neutro. Com a quarta dimensão as pessoas começam a ficar muito mais sensíveis à questão do tempo. E a grande forma que a gente vê que a gente chegou nessa dimensão é que você tem o dia muito corrido, que parece que você não consegue acessar o seu conteúdo, o que você deve fazer, como que deve ser seu dia. Em todas as consultas que eu faço, meus pacientes sempre falam,
que eles sabem o que tem que fazer no começo do dia, mas terminam um dia sem fazer aquilo que eles sabiam que tinha que ser feito. E quando a gente trata com as empresas, é a mesma coisa. Elas têm metas a serem atingidas e muitas vezes não alcançam essas metas. E, aliás, eu sempre contrario essa questão de metas, porque o ser humano atual não trabalha mais no embasamento de metas. Essa questão de meta nada mais é que comercial, e nós não somos máquinas, nós somos seres especiais ligados agora a uma dimensão energética muito mais sutil, que é a dimensão da luz. E nessa dimensão de luz, a gente tem uma velocidade que são 300 mil km por segundo. Então as informações elas correm de uma forma muito rápida. Tão rápida a ponto de você não saber mais o que é ontem, o que é hoje, o que é amanhã. Ou seja, mais ou menos como vocês viam em filme de ficção. Então que você mexe no espaço-tempo, você mexendo no seu hoje, você altera tanto o seu passado quanto o seu futuro. Então algumas teorias que eu prego quando a gente fala em questão de consultorias, quem garante que você hoje está sendo atendido numa consultoria, você não está mexendo no que você aconteceu no passado. E o que você mexeu hoje não garante que você está mudando o seu futuro. É muito uma questão assim filosófica, mas não, é energético. Isso já foi feito experimentos aleatórios de 0, 1, 0, 1 binários, e as pessoas no seu pensamento, sem saber o resultado, a partir do momento que elas mentalizavam o resultado, a máquina gerava o resultado que elas tinham mentalizados. Então depois eu trago mais informações sobre isso, eu colocarei lá no site para vocês verem com mais calma sobre essas pesquisas. Portanto, pessoal, quando a gente atinge esse nível, automaticamente você está numa nova dimensão energética, é óbvio. Só que seu corpo está preso numa terceira dimensão. Então eu não canso de falar sobre o método de ponta que eu criei, que chama relocação quântica energética, que ela tem justamente o objetivo principal de fazer você acessar a sua energia do coração. Por que a energia do coração e não da mente? Porque a nossa mente é vaga, não tem nada. A nossa mente é simplesmente um computador programável. Eu vou digitar os dados e ali acontecem todas as transformações. Mas o nosso coração tem uma essência. E essa essência é ligada ao planeta Terra? Não. Essa essência é ligada ao Sol, que é ligado a Sirius. Portanto, a minha canalização de Sirius tem tudo a ver. Por que é Sirius no contexto evolucional? É o contexto do DNA humano. Então não importa que raça que você seja, mas Sirius esteve presente na evolução do planeta Terra, trazendo o conteúdo do DNA humano, já que todos nós que estamos nesse planeta não somos seres humanos, somos seres de outras galáxias vivendo uma experiência de ser humano no planeta Terra. E em determinado momento a gente optou em ficar aqui, observando a densidade, seguindo toda a dureza do planeta Terra, mas vê um planeta de experiências, um planeta de sentimentos, um planeta que você vivencia tantas emoções diferentes, tantas coisas especiais, cujo muitas filosofias brincam que falam que nós somos encarnados. Na verdade, nós não somos encarnados, nós somos aprisionados e somos presos a uma mentalidade totalmente arcaica. Por que aconteceu isso? Então, a base do meu trabalho realmente é a dominação energética que aconteceu nesse planeta, quando Sirius ele perde todo o contato daqui. Então a ligação Sirius ligado ao Sol e Sol vindo energia para você. Por que ligado ao Sol? Para diminuir a intensidade que vem de Sirius. Sirius tem uma intensidade energética muito maior que o Sol, quase 28 vezes maior. Então essa energia diminui, passa pelo Sol, e o Sol não traz só a luz para você, mas traz todo esse conteúdo informacional que vem aqui no seu chakra cardíaco, e daí alimenta tanto a sua mente quanto a sua ligação com todas as pessoas que estão aqui no planeta, com todo o planeta e com toda a essência dessa rede. Em determinado momento você perdeu essa ligação em função da dominação energética que temos aqui. Em função de toda a desgraça que foi programada para nós vivermos aqui no planeta. É por isso que muita gente não entende. Fala, por que só tem sofrimento? Por que o planeta Terra tem tanta sombra, embora seja luz? Porque quanto mais luz colocamos nesse planeta, mais sombra vamos ver. Todos nós não somos encarnados, como eu falei, somos escravos. Porque queremos ficar aqui nesse planeta, mas fomos parte de uma trama errada, né? Essa trama foi programada por um povo chamado Ananuki, cujo seu deus é Anu. Eu falo isso no programa número 1 e número 2, então tem diversos e-mails das pessoas perguntando por que acontece isso. Os Ananukis ajudaram a gente em determinado momento da evolução. Eles tinham também, assim como outros povos, só que em determinado momento eles criaram uma blindagem no planeta Terra, e a Confederação Intergaláctica permitiu, porque era uma blindagem positiva, e com essa blindagem
eles acabaram criando uma dominação, onde transformaram todos os seres humanos em seres humanos bobos, dominados, numa mentira entre a morte e a vida, a morte e a vida. Então você acha que você está numa roda de samsara, é a maior mentira, porque você acha que você nasce e morre, você vai vir melhor, e não vai. Então tantas teorias que falam, você está sofrendo hoje porque você foi errado na outra vida. Como que você pode sofrer hoje se você foi errado na outra vida, se você não sabe nem o que você fez na outra vida? Então por que a gente tem que ser punido de uma outra vida? Não tem fim. Então vamos supor que hoje uma pessoa me dá um tiro. Então quer dizer que eu vou morrer, eu vou ter que vir na outra vida e matar ela para pagar o erro? E aí, então eu vou me tornar tão pecador quanto ela, como se diz a filosofia? Não tem lógica algumas coisas. Quando se fala nessa questão espírita, nessa questão de reencarnação, em questão de tantas mentiras que são pregadas para você, e você acaba sendo uma marionete. Então, qual que foi o grande segredo? O grande segredo é que nós somos marionetes desse sistema. Então a relocação quântica energética, ela traz justamente essa religação com Sírius. Você conecta com essa energia do Sol através do seu chakra cardíaco, e na relocação você tem uma limpeza dos seus traumas, tanto positivos quanto negativos. O trauma negativo é fácil explicar. É um assalto que você teve, é uma decepção amorosa, é uma falência, é uma doença. São traumas que você teve, um acidente de carro. Mas e os traumas positivos, quais são? O trauma positivo, como a gente fala em física quântica, que você está no N possibilidades, elas podem ser tanto ruins quanto boas. Infinitas possibilidades. O N em quântica significa infinito, na matemática é isso. Então, o que acontece? Você também fica preso nas possibilidades boas. Então, por exemplo, o prazer que você tem é limitado. Qual cidade que você mais gosta de viajar? É a única cidade que você conhece, você não pode falar outra. Qual o meio de transporte que mais você gosta? É o meio que você tem. Você não usou outro meio de transporte diferente para falar. Qual é a cor que você acha mais legal? É a cor que alguém já pintou uma casa para você. Não é uma cor que você ainda inventou. E assim sucessivamente. Qual o tipo de pessoa que você gosta de relacionar? Qual é o tipo de bebida que você quer? Qual o tipo de comida? Então tudo isso te limita. E aí o que as pessoas fazem hoje? Elas se drogam, elas se dopam para tentar achar um outro limite que não existe. É um limite que você está em estado alterado de consciência, totalmente alucinado e fora da sua ideia. Que é isso que os Ananuks fazem com vocês. Nessa zoeira, como que vocês fossem marionetes. Enquanto que a relocação quântica energética traz esse centro para você, essa limpeza tanto de traumas negativos, que é fácil quem está assistindo o programa entender, quanto dos traumas positivos, que aí ninguém muito entende, mas tem limitação do prazer, você tem limitação de tudo na sua vida por causa desse trauma positivo. Portanto, pessoal, o que é importante hoje é entender toda a transformação que nós tivemos aqui no planeta. Essa dominação ela é muito lenta, ela já dura 450 mil anos, 500 mil anos praticamente. A cada 50 mil anos em média, para ser mais exato, 52 mil anos, ocorre uma tentativa de libertação. E agora essa libertação acontece novamente. Então seres especiais vêm ao planeta para trazer essa luz para vocês. É como se abrissem a porta da gaiola, mas você não sabe mais voar. Então você fica preso nessa energética. Então aprenda isso, marque a sua sessão comigo para você entender um pouco mais de onde você veio e quais são os métodos que você vai ter para limpar. Ok? Com a relocação quântica energética é algo que realmente transforma, traz novamente as ideias para você, e você clareia a sua mente e você vai entender um pouco mais sobre essa dominação. Acesse ali webterapias.com.br, webterapias.com.br, mande seu e-mail, reserve seu horário. E eu quero dar o parabéns a todos vocês que já fizeram a relocação quântica energética e transformaram suas vidas. Bom, o que eu quero falar hoje no meu programa é um assunto muito tranquilo, né? O programa passado eu fiz uma homenagem às mães e eu coloquei uma música diferente no começo, que ela não foi muito entendida para o pessoal, no bom sentido, no linguajar da música, parecia uma língua diferente. Algumas pessoas até falaram comigo, de origem italiana, agradeceram porque lembraram a infância, lembraram um bisavô, lembraram alguém especial, mas a grande maioria que não conhece essa linguagem, que era a língua napolitana, ficaram assim meio confusos, falaram, nossa, que língua que é essa? É árabe? É africana? Não parece europeia, parece meio árabe, né? E eu brinquei, né, com isso, justamente porque houve uma dominação no planeta, e hoje eu quero falar sobre isso. Quando que a gente se perde no planeta? A gente se perde justamente no momento
que Noé, né? Noé, que teve todo o dilúvio, né? Sai da raça adâmica, eles resolvem mudar novamente o projeto Terra, então inunda todo o planeta. Olha que bagunça, né? E vem Noé, salva lá as espécies, a gente pode entender um pouco mais no grupo de estudo sobre isso, você pode fazer parte desse grupo de estudo. Mas aí os Ananuques, né, com seu deus Anu, criam um caos muito legal ali, muito grande com o ser humano, quando numa cidade chamada a planície de Sinear, que era a antiga Babilônia, né? Lá na Mesopotâmia, e aí Shinerar significa Shinerote, né, em hebraico, que significa dois rios, entre dois rios. E essa história é real, né? Então houve um povo ali que falava apenas uma língua, e esse povo começa a construir uma torre que ele quer se conectar com Deus. Essa é a história que prega na Bíblia, né? Você pode ver isso aí em Gênesis, né? No capítulo 11, do versículo 1 ao 9. Quem gosta de ler a Bíblia, Gênesis e a parte ali do começo da história, ela ainda está íntegra, e o final ali, que é Apocalipse, também está íntegro, né? Então, nessa parte aí de Gênesis, capítulo 11, versículo do 1 ao 9, você entende exatamente essa história que eu estou falando. E essa cidade era governada por Hammurabi, né? Então por isso que a gente fala que é Babilônia, que o Hammurabi é o rei da Babilônia. Isso também está em Josué, no capítulo 7, versículo 21. Se não me engano está em Isaías, no capítulo 11, versículo 11 também. E essa cidade, Sinar, que é realmente conhecida como Babilônia. Então constrói uma torre imensa para se conectar com Deus, né? E Deus, né, que na teoria nossa, a gente fala que Deus, a gente não tem como, Spinoza já fala, não tem como a gente falar quem é Deus, porque se a gente definir o que é Deus, a gente está dando fim a ele. Então Deus não tem forma, não é forma humana, não é o Deus de barba, não é nada, é uma energia. Só que nesse processo aqui que você lê, Deus parece um ser que fica irado com essa torre que está chegando a ele, e você lê ali quando ele começa a jogar raios e destrói essa torre. Essa torre ela é construída em processos babilônicos. Quando a gente viaja o mundo, a gente consegue entender como que eram as construções babilônicas, né? Que elas são feitas com betume e piche. Então, ela foi mais ou menos assim, em torno de 100 metros de diâmetro, com 2 quilômetros de altura. Imagine que construção grande, né? E ela foi totalmente desmanchada, e Deus, né, entre aspas, né, fala que vamos acabar com essa língua, vamos todo mundo pensar de forma diferente, falar com línguas diferentes, e ali surgiu a bagunça do mundo, com vários povos falando outras línguas diferentes que não eram mais a adâmica, né? É engraçado que tanto nos pergaminhos egípcios, quando a gente visita o Egito, né, na parte histórica, eles chamam tanto a Babilônia como a Mesopotâmia no mesmo nome, de Sangar, né? E a gente tanto pega escritos babilônicos e outros escritos mais antigos da Mesopotâmia, não tem nada escrito dessa história. Aparece na Bíblia isso, e você vai ver que essa forma de zigurate que eles fizeram, zigurate é um tipo de construção igual uma pirâmide, vai fazendo em círculo, né? Por isso que chama zigurate. É um tipo de construção babilônica. Isso aí vai aparecer escrito só na mitologia sumérica, né? A mitologia da Suméria. Então ali aparece escrito de uma forma muito mais séria do que eu estou falando aqui, né? Nessa forma muito mais coesa, onde Enekar, né, que é o rei, ele vai fazer um zigurate, e aí os dois deuses, o Enki, que é um deus sumério, e o Enil, eles brigam entre si e destroem a torre, né? Então está muito ligado a essa questão do deus Anu, dos Anunnakis, que é um deus que ele quer dominar realmente, é o deus que muita gente às vezes reza para esse deus Anu, achando que está rezando para o Deus verdadeiro, e faz toda essa destruição. E aí depois, no ano praticamente, acho que é em torno de 570 a.C., o rei Nabucodonosor II, ele vai lá tentar reconstruir novamente essa torre, mas aí também não dá mais nada certo. Mas o que eu quero mostrar hoje para vocês é essa questão da história da Torre de Babel, aproveitando o gap do outro programa que eu falei das mães da língua napolitana. Então, olha como a história humana é interessante. Cria-se tem um Deus que está escrito na Bíblia, é o mesmo Deus do Números, né? Se você lê Números em Bíblia, você assusta, você fala, nossa, mas que Deus punitivo que é esse? Se Deus não tem a forma humana, não tem nada disso, é uma energia, como ele pode ter sentimentos de amor, de raiva, de ódio, de perdão? É o Deus que se você for bonzinho ele te protege, é o Deus que se você for ruim ele te castiga? Vamos parar para pensar um pouquinho, pessoal, sobre essa coisa? Eu posso falar isso muito sério, pessoal, porque essa dominação de Anunnakis,
com um Deus Anu, ela é muito séria. Eu já vi gente sendo dominadas em diversas consultorias que me procuraram. Eu também já passei por esses processos, por isso que eu estou aqui falando tranquilamente para você de toda essa mentira que vocês estão vivendo. E nessa história da Torre de Babel é um dos exemplos que mostra como esse Deus, entre aspas, que as pessoas falam que existe, ele vai lá e destrói todo um povo que está criando uma construção que, entre aspas, é para falar com Deus, né? Que seria um caminho direto, e ele faz todo esse caos criando línguas diferentes do mundo. Consequentemente, quem fala outros idiomas vai compreender o que eu estou falando hoje. Quando você chega num país diferente, num continente que fala outro idioma, por exemplo, você aprende que não deve traduzir nada. Não existe tradução de idioma. Quem aprende traduzindo idioma não aprende a falar nada. Você tem que ter o sentimento daquela expressão que a pessoa fala. Não dizem que a linguagem do amor é universal? Então, se a linguagem do amor é universal, por que você tem que entender o que o outro fala? Né? Um gemido ou um xingo são a mesma coisa. Né? Por exemplo, a língua italiana. As pessoas estão gritando, chorando, e você percebe claramente, mesmo não entendendo o idioma. O que acontece, pessoal, quando tem a tradução, você perde a essência do que aquele ser quer passar para você na língua. E quando você cria essa divisão de seres diferentes, com línguas diferentes, você cria pessoas também pensando de forma diferente. Porque a língua também é uma forma de unificar culturas, conhecimentos, de passar gerações com informações. Então, por que aconteceu todo esse caos? É uma das formas de dominação que a gente está vivendo até hoje. Então você não sabe como o inglês pensa, porque você não entende muitas vezes o que ele fala. Quem não sabe falar inglês acha que é uma confusão. Você não sabe como o italiano pensa porque você não sabe falar italiano, como um alemão, como um chinês, né? Como um tailandês, como uma outra pessoa. Algumas línguas são parecidas, mas são diferentes no modo de você interagir. Né? E isso vai mudando também o costume de cada povo. Então quem viveu em outros países entende que eu estou falando nisso. Questão de horários, questão de você cumprimentar com beijo ou sem beijo, de abraçar ou não abraçar, de apenas fazer uma reverência ou não. E todo esse caos também traz um caos na sociedade, que dividiu o planeta inteiro. Então por isso que até hoje o povo não se entende. Já começa aí na Torre de Babel, que não é a Torre de Babel daquela rede bobo que você assiste lá, que fala da novela. Não, é a Torre de Babel, que foi a torre que veio depois de Noé, lá no povo da Babilônia, né? Então Noé, né, que foi aquela questão do dilúvio, já traz toda essa informação. Olha o caos de onde vem, né? Que foi uma grande mentira essa história de Noé, que eu posso explicar depois com mais calma em outros programas. E pessoal, e o que a gente tem hoje criando-se no país? Presta atenção, a gente tem um país dividido, onde tem esquerdistas e direitistas, mas todos não eram para buscar uma nação mais coesa. O que eu não vejo isso nas redes sociais, eu vejo briga, todo mundo com esse falso moralismo, criando uma cultura onde um quer matar o outro, e nós nunca tivemos isso no Brasil, estamos tendo isso, muito sério. Então qualquer comentário não se torna politicamente correto, se torna uma briga. E aí os povos brigam entre si, como estão brigando aqui no Brasil. Então olha que situação que vocês chegaram. O que é importante entender é que nessa dominação você não pode tomar partido de nada. Se você quer sair dessa dominação energética, a primeira regra que você tem é não julgar. Não interpretar a primeira palavra que o outro fala, e sim tentar entender o que o outro está passando para você numa linguagem. Mesmo a gente aqui no Brasil falando português, falando essa linguagem de português Brasil, né, o PTBR, né, que é a linguagem daqui, a gente tem que aprender, entender o que o nosso parceiro quer passar. Para ouvir o outro. Para ouvir o que seu marido ou sua esposa quer falar. Para entender o que o cara no trânsito está fazendo, o que seu filho quer te dizer, o que seu funcionário quer falar, né? Para um pouco. Não tome partido, porque a dominação já vem lá da Torre de Babel, criando caos entre as línguas. E cada vez vai sendo pior, porque o que acontece? Se a gente está abrindo as gaiolas, dando a liberdade para o ser humano, o que acontece com o mal? O que acontece com o povo que domina? Ele quer continuar dominando. E a gente sabe que existe essa questão de domínio desses povos. E tanto esse povo que a gente fala, ele também está caótico, criando mais ainda o caos. Então quem sairá bem nessa quarta dimensão não é só o povo que é inteligente, mas o povo que sabe viver, que entende as regras. Porque se a gente está vivendo N possibilidades, também haverão N possibilidades de discórdia, não só N possibilidades de concórdia. Preste atenção nisso que eu estou falando. Então acesse ali o meu site,
webterapias.com.br, webterapias.com.br, assista meus vídeos que estão no YouTube, faça parte do meu canal, se inscreva. E participe dos meus eventos. Periodicamente eu tenho os grupos de estudo, periodicamente eu dou meus cursos em outras áreas, tanto na área dessa questão ligada aos extraterrestres, essa dominação, o que representa Sirius para toda a nossa evolução, e outros planetas também, como Vênus, né? Outros planetas especiais que tiveram, outras constelações como Órion, Pleiades, e todo esse povo maravilhoso que fez a gente existir aqui. E quais são os rumos dessa humanidade no planeta Terra para os caminhos das profecias que vocês têm? Preste muita atenção nisso. Então faça parte de toda essa rede comigo. Eu convido vocês a pensarem num planeta totalmente diferente e muito mais livre. Pense nisso. A liberdade está diante de você, caro ouvinte. Eu agradeço a tudo. Acesse ali o canal do YouTube Web Terapias e o site com o mesmo nome. Honrara a todos e até o próximo sábado com Mistérios do Universo. Você ouviu na Mundial, programa Mistérios do Universo, com o pesquisador e professor Tony Hitchell. Busque sua prosperidade com a evolução e a libertação, e assim compreender o contexto atual do universo. Acesse o site www.webterapias.com.br.